seu tempo acabou, a pessoa tem o máximo de minuto para fazer o seu fechamento. Mas é aquela história, a disciplina de vocês. O tempo foi dado 10 minutos. Não, eu não estou avisando. Eu disse para vocês se virarem. Tem um relógio ali, tem outro aí, para vocês se acostumarem quando for convidado para ganhar em algum lugar aqui. Vocês é que devem dominar o tempo que vocês receberam. Viu? Não é uma resposta, não, é direta. Amém. Graças a Deus, eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor. É um motivo de alegria, agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a iniciativa da igreja, do nosso presidente, missionária, que eu convidei até com o irmão. Para mim é a primeira vez que participo assim e é muito gratificante, tá? Muito bem. Eu gostaria de ler o texto para o sermão desta noite em João, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 13 e o 14, que diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Um outro texto para embasar também esse sermão, Lucas 11, e versículo 9, diz assim: Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta para vós. A tradução da Bíblia que eu trago hoje é King James. Amém? Nesse sermão, na introdução, Jesus está falando especificamente com os discípulos, mas mais perto de Pedro. Antecederia a negação de Pedro, quando Jesus vai falar com ele que ele o negaria por 3 vezes. Na introdução, Jesus estava avisando a Pedro que ele negaria. Logo após isso, Jesus adverte a todos que eles não deveriam se preocupar, que ele iria para o Pai e enviaria o Consolador. E ele afirma para todos que quem pedir a sua ajuda, ele responderia. O texto vai nos afirmar, no capítulo 14, versículo 1, Jesus está dizendo que ele iria, que era para a gente não se perturbar o nosso coração, que era para a gente crer em Deus, que ele iria buscar a presença de Deus, ir até os céus, preparar um lugar para nós, para os seus discípulos. Logo após, ele também afirma que ele enviaria o Consolador. Dentro dessa passagem, eu gostaria do tema principal mencionar, para junto com a igreja, para nós meditarmos nesta noite sobre 3 pedidos que o Senhor não reserva. Embora eu já li que o Senhor responde a todos, que Ele nos assegura que todos quantos pedir ao Senhor, Ele vai nos dar a resposta. E o primeiro pedido, eu meditando nesses dias, é o pedido de uma pessoa com lágrimas. O Senhor não rejeita, Ele responde imediato. Conforme a palavra que a gente meditou lá em Isaías, no capítulo 38, verso 5, vai falar sobre o pedido do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías chega na casa dele, fala diretamente ao rei, pedindo que ele coloque em ordem a sua casa, a sua vida, pois a enfermidade que ele estava, ele não ia sobreviver, ou seja, ele iria morrer daquela enfermidade. O texto vai dizer que o rei se volta a orar para o Senhor, voltando o seu rosto para a parede, dizendo a seguinte frase: Senhor, lembra de mim que eu tenho dado como infidelidade ao Senhor, tenho feito coisas boas aos seus olhos, conforme esta palavra, peço que me dê uma outra oportunidade de vida. O texto vai dizer que o profeta vai saindo ao pátio quando Deus fala ao seu coração. O profeta Isaías, volte ao rei, diga a ele que ouvi o seu clamor, ouvi o seu lamento e acrescentarei
15 anos de vida conforme a vontade que eu tenho para tu. O texto sagrado também, nesta noite, o segundo pedido vai dizer uma pessoa com arrependimento. E aí eu levo os irmãos a meditar conosco em Lucas, no capítulo 23, versículo 41 ao 43. Vai falar da história dos dois ladrões lá na cruz, juntamente com Jesus. Jesus está ao meio, pendurado no madeiro, morrendo pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, e à direita está um ladrão, à esquerda está o outro. O texto sagrado não fala dos seus nomes, mas a Bíblia vai registrar que um deles usa a expressão querendo debochar do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que queria que, se ele fosse filho de Deus, que ele desceria daquela cruz. O outro ladrão interroga, dizendo a ele que ele era pecador, que ele era assaltante, que ele era um malfeitor, mas aquele homem que estava junto com ele sim era o homem que poderia salvar as nossas vidas. E um dos ladrões pede para ele lembrar quando eles entrassem no seu paraíso. E o texto vai dizer que Jesus imediatamente diz que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Isso é o segundo pedido de uma pessoa arrependida. Deus abençoa e Deus dá vitória. E o terceiro pedido é o pedido de uma pessoa com fé. Uma pessoa com fé, eu levo os irmãos a abrir em Lucas capítulo 7, versículo 9. Fala a fé do centurião. O centurião era um homem de grande valor naquela época. A Bíblia vai dizer que ele tinha uma grande responsabilidade no reino, e ele disse para Jesus, chegou para Jesus pedindo que ele entregasse uma palavra, porque ele tinha um dos seus criados que estava doente. E o texto sagrado diz que Jesus pediu aí ao seu lar. Ele disse que não era digno que Jesus entrasse no seu lar, que era somente ele mandar uma palavra que o seu servo estaria curado. E assim a Bíblia Sagrada nos afirma que somente Jesus é quem responde às nossas orações. Mediante isso, concluo: peça a Deus e Ele está de prontidão para responder às vossas orações. Amém. A todos com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus pela oportunidade, principalmente poder falar a respeito da palavra de Deus. Desde já, peço que todos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 15, versículo 35. A parte B vai falar assim, né? A parte A fala assim, vou ler completo, mas vamos colocar no final do versículo. Se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Vamos falar a respeito da Bíblia como a inerrante palavra de Deus, que a Bíblia afirma sobre ela mesma, a respeito de sua inerrância. Vemos que a inerrância bíblica é a doutrina a qual afirma que as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros. Porque ela é inspirada, infalível e a completa palavra de Deus. Vamos ver algumas razões, alguns motivos pelos quais a Bíblia é inerrante. Primeiramente, a autoridade de Deus. Deus não falha. Vai falar no livro de Números 23, 19, que Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vem falar em Tiago 17, que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Outro motivo, supervisão e orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo orientou, inspirou, ensinou a ler a revelação da Sagrada Escritura. Vemos que ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro vai falar o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por
vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo orientou, supervisionou ali, quando a Bíblia foi escrita. Quem vai falar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, fala assim: diz também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Também Efésios 3:3, né? Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, Paulo afirmando que ali não foi dele mesmo, mas sim foi inspirado pelo Espírito Santo. E a Bíblia também ela é a exata palavra de Deus. Vemos isso ali no livro de Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Fala assim: nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis, nada tireis. Ele é a completa, é a exata palavra de Deus. E a inspiração e a autoridade das Escrituras. Onde vemos isso? Ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é a autoridade das Escrituras. Toda a palavra de Deus é inspirada. Ela é a exata palavra de Deus. E a de Deus não muda. Os homens escreveram a Bíblia, sim escreveram, mas não foi um pensamento próprio, não foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, escreveram as Sagradas Escrituras. Jesus também ensinou que a palavra de Deus é inspirada até nos mínimos detalhes, né? Como ele falou, que não passará nem um tio de toda a palavra. Ali no Novo Testamento, quando Paulo escreveu aqui a Timóteo, vai falar, né, das Escrituras. Ali se referia ao Antigo Testamento. Só que também havia, já no Novo Testamento, também até algumas passagens que se referiam ao próprio Novo Testamento. Vemos ali que em 1 Timóteo 5,18 vai citar Lucas 10 e 17, que vai falar a respeito que o trabalhador é digno do seu salário. Ali Paulo já está citando os escritos de Lucas. E o Pedro também vai falar a respeito disso, ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Vai dizer assim: e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis derrubam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ali o Pedro fala a respeito das epístolas de Paulo, e ele diz assim, comparando com as demais escrituras. O próprio Pedro comparando o Novo Testamento com o mesmo valor, a mesma inspiração do Antigo Testamento. Vemos que a Bíblia inerrante é a nossa única regra de fé e prática, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que venhamos nos submeter a toda a palavra de Deus e ao senhorio de Cristo, o qual nos afirmou, né? Devemos arrepender do nosso pecado e crer no Evangelho, a fim de recebermos o perdão dos pecados, a adoção como filho de Deus e, por fim, a vida eterna. Agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não quero que vocês abram a sua Bíblia
3, versículo 1. Leia. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz, somente até aqui. Meu queridos irmãos, coloquei nessa pequena mensagem o tema que diz assim: não deixe a dúvida a respeito da palavra de Deus e suas promessas surgirem em seu coração. Meus irmãos, o cenário era perfeito. O homem fora colocado ao jardim do Éden junto com sua mulher. Ambos tinham convicção de que nenhum suprimento lhe faltaria. Até que algo ocorreu. Eva pecou. A sagaz serpente alcançou vantagem com apenas um questionamento. É assim que Deus disse? Então a destruição entrou e propagou-se a toda a descendência do primeiro casal. Meus irmãos, uma das formas que Satanás usa para destruir alguém e colocar dúvida em sua mente é a respeito da palavra de Deus, levando-o a questionar suas ordenanças. O inimigo é muito bom nisso. Após lançar a dúvida, ele estrategicamente tenta contradizer e distorcer as verdades ditas por Deus. Quando desacreditamos na palavra divina, tornamos-nos vulneráveis, facilmente desobedecemos ao Senhor, nosso Deus, e ficamos mais propensos a sofrer o dano proveniente do pecado. Permitir que a dúvida distorça a verdade nos leva a perder o temor e a fé em Deus e nos faz cair. Esse princípio de destruição pode ser visto ao longo da história de vários personagens bíblicos. No Antigo Testamento mostra que Deus libertou a nação Israel do Egito com mão poderosa. Aquele povo já havia experimentado a salvação e presenciado milagres, mas em meio aos escolhidos para herdar a boa terra, alguns não puderam continuar usufruindo das bênçãos preparadas por Deus, por cederem às dúvidas e não permanecerem crendo em seu poder em determinados momentos. Na carta segunda escreveu Judas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. No Novo Testamento, Jesus já havia demonstrado seu poder ao curar diversas enfermidades, demonstrando sua sabedoria divina ao instruir aos que andavam ao seu redor, mas ainda assim foi questionado e rejeitado. Seus conterrâneos optaram por duvidar de sua capacidade de salvá-lo, e a consequência disso é vista em Mateus capítulo 15, versículo 58, que diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por não crer, o povo nazareno perdeu a oportunidade de receber várias bênçãos e milagres por meio de Cristo. Meus irmãos, precisamos entender quão perigoso é deixar a dúvida a respeito do poder de Deus e suas promessas surgirem em nossos corações. Até aqueles que já provaram da salvação são tentados a questionar, especialmente quando estão passando por algumas situações adversas.
Essa é mais uma estratégia do inimigo. Ao duvidarmos, a porta da destruição se abre, pois deixamos de acreditar na palavra de Deus, nos tornando assim incrédulos, e podemos até abandonar o testemunho de genuínos filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, devemos ter intimidade com Deus. Essa intimidade nos faz conhecer quem é e o que Ele pode fazer. Assim, quando o inimigo vier lançar dúvidas na tentativa de destruir, ele não obterá êxito. Portanto, meus irmãos, use a chave da intimidade com Deus. Essa chave se adquire na convivência com Cristo por meio da oração e leitura da palavra de Deus. Não caia nas armadilhas do inimigo, nunca questione Deus, pois a sua palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.